Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 101. Todas as armadilhas foram destruídas. Eles já estão se movendo novamente. O que fazemos? Kazuyama agachou-se no topo das árvores a 1 quilômetro de distância, transmitindo tudo o que viu através da mente coletiva. Orochimaru e Shinozuki, empoleirados nos troncos das árvores próximas, franziram a testa ligeiramente. O inimigo avançava a uma velocidade muito além de suas expectativas. Se não agirmos logo, eles passarão direto por nossas posições. Isso não vai dar certo. Orochimaru, devemos intervir? Eu poderia usar a liberação de terra para alterar o terreno e então me aproximar furtivamente deles. Shinozuki era proficiente na liberação de terra. Remodelar o campo de batalha era simples para ele. Tudo bem, mas mesmo se nós dois dermos o nosso melhor, duvido que conseguiremos segurá-los por muito tempo. E nos colocar em perigo dessa forma não é exatamente o ideal. O tom de Orochimaru era sério, a situação estava longe de ser favorável. Nesse momento, Kazuyama desceu do topo da árvore com um baque. Ele tirou a máscara, revelando um sorriso estranho e sinistro. Por que precisamos enfrentá-los de frente? Nosso objetivo é apenas detê-los, não é? Naquele momento, Kazuyama exalava um ar de confiança perturbadora. Ah, Kazuyama, você tem algum plano? Diga-me. Orochimaru ficou intrigado com a compostura de Kazuyama. Até Shinozuki Sarutobi ficou curioso. Sensei, pode me chamar de Midori. Codinome Anbu de Shinozuki. Ah, certo. Sensei e Midori, vocês estão olhando para isso do jeito errado. O olhar de Kazuyama se desviou para longe, seu tom mais leve do que nunca. Tudo o que temos que fazer é detê-los, não atacá-los. Há muitas maneiras de fazer isso, medo, confusão, desorientação. Só lutamos em último caso. Sensei, um dos jutsus que você me ensinou é mãos de serpente ocultas da sombra. As cobras são predadoras de ponta astutas, ferozes. Não importa quem seja, elas temem uma serpente à espreita no escuro. Eu me pergunto, algum de vocês já ouviu falar do Poço do Veneno? Enquanto ele falava, um sorriso assustador surgiu no rosto de Kazuyama. No momento em que ele revelou seu plano, Orochimaru e Shinozuki Sarutobi sentiram um arrepio percorrer suas espinhas. Esse pirralho é implacável. Mas eles não podiam negar, o plano era eficaz. Se bem executado, retardaria significativamente o avanço do inimigo. Sem hesitar, os três começaram a trabalhar. Orochimaru caiu no chão, mordeu o dedo e bateu a palma da mão. Técnica de invocação. Uma explosão de fumaça branca surgiu, e no momento em que ela se dissipou, 3 cobras enormes avançaram, deslizando em alta velocidade. Este foi o primeiro passo, criar obstáculos. As cobras logo entraram em confronto com a vanguarda de Tsunagakure. Droga! Olha o tamanho dessas cobras. Como eles podem ser tão grandes? A força bruta das serpentes em investida enviava ondas de choque pelo campo de batalha. Embora Tsunagakure possuísse uma variedade de técnicas secretas, sua perícia em jutsus de invocação era relativamente limitada. Não entrar em pânico. É só uma técnica de Konoha. Liberação de vento. Técnica do cortador de vento. A vanguarda de Tsunagakure, bem treinada e altamente disciplinada, rapidamente recuperou a compostura. Eles desencadearam uma saraivada de lâminas de vento afiadas como navalhas, cortando as enormes serpentes. Por mais poderosas que fossem as cobras, elas não tiveram chance contra o ataque coordenado de centenas de shinobi. Em instantes, os 3 foram decapitados. Assim que as forças de Tsunagakure se preparavam para avançar, uma figura mascarada apareceu em seu caminho. O Zanbu de Konoha? O que ele está fazendo? Era Shinozuki. Sem hesitar, ele pressionou as 2 mãos contra o chão. Liberação da terra. Movendo o núcleo da terra. Estrondo. A terra sob a vanguarda de Tsunagakure tremeu violentamente. Em um instante, o solo cedeu, partindo-se em pedaços irregulares. A formação compacta desmoronou no caos. Dezenas de shinobi caíram na armadilha repentina, empurrando-se e colidindo em sua luta por equilíbrio. Alguns, reagindo rapidamente, saltaram para a segurança. Não entrem em pânico. Ajustem a formação. Pulem para fora do fosso. Este foi o segundo passo do plano de Kazuyama, desorganizar as fileiras inimigas. Ao mesmo tempo, Kazuyama e Orochimaru se moviam em uníssono. Kazuyama saltou alto no ar, com os braços estendidos, pronto para atacar. Orochimaru, enquanto isso, permaneceu agachado no chão. Ao mesmo tempo, ambos gritaram. Arte Ninja. Muitas mãos de cobra das sombras ocultas. Arte Ninja. Formação das 10.000 cobras. Kazuyama lançou um olhar de descrença para Orochimaru. O que aconteceu com as muitas mãos de serpente das sombras ocultas que você me ensinou? Orochimaru deu um sorriso irônico. Tenho mais cobras. E ele não estava mentindo. Mesmo quando Kazuyama levou sua técnica ao limite, apenas uma dúzia de cobras longas emergiram. Mas quando Orochimaru fez seu movimento, uma onda avassaladora de cobras avançou. Em um instante, um mar de corpos rastejantes engoliu o campo de batalha. A formação das 10.000 cobras era especialmente aterrorizante. Essas serpentes deslizavam pelo chão, precipitando-se no poço e tentando enterrar os ninjas de Tsunagakure vivos em uma massa contorcida. Por um momento, todos os shinobi de Tsunagakure estavam se afogando em um pesadelo. Ah, cobras! Quantas cobras? Reaja! Reaja! Uma única cobra não era assustadora, mas quando seu número chegava a milhares, a dezenas de milhares, isso se tornava puro terror. Presos no enxame multicolorido, sentindo os corpos lisos e escamosos se enrolando e deslizando contra eles. Até os guerreiros mais fortes sentiram seus medos primitivos surgirem. Alguns reprimiram o pânico e tentaram revidar com ninjutsu, mas contra a enorme horda de serpentes de Orochimaru, sua resistência foi inútil. Droga! Orochimaru? Aquele desgraçado! Sanshou! De dentro do caos, uma figura surgiu.
Sasori da areia vermelha previra problemas. Quando o chão tremeu pela primeira vez com o núcleo da terra móvel, ele já havia saltado para a segurança. Agora, quando o mar de cobras apareceu, ele reconheceu instantaneamente o mestre delas. Sua reação foi rápida. Assim que seu boneco Sanshu emergiu, ele pulou para dentro, manipulando com sua técnica de marionetes para afastar o enxame. Orochimaru finalmente cessou seu jutsu, observando com satisfação a maré interminável de serpentes. Essa técnica era algo que ele havia estudado por muito tempo, utilizando princípios de invocação para liberar uma torrente avassaladora de cobras de sua boca, afogando os inimigos em grande número. Kazuyama pousou ao lado dele, observando a cena. Pare com isso, sensei. As cobras que você invocou nem são venenosas, são? Seria muito melhor se fossem venenosos. Orochimaru assentiu levemente, com um traço de arrependimento no rosto. Estou envolvido em outras pesquisas, o que atrasou o desenvolvimento desta técnica. Quando voltarmos, vou refiná-la da próxima vez, vou inundá-los com cobras venenosas. A formação das 10.000 serpentes ainda estava incompleta. As serpentes invocadas não tinham veneno, o que só fez Kazuyama sentir que elas poderiam ter sido ainda mais eficazes. Capítulo 102. Esse é o boneco que destruiu a armadilha mais cedo. Sasori? Os olhos de Kazuyama Jack se fixaram na enorme marionete em pé no meio do mar de cobras, imperturbável diante de seus ataques implacáveis. Ele se absteve de mencionar o nome de Sanshu, já que Orochimaru e Shinozuki Sarutobi estavam presentes. Então esse é o neto da Chiyo? Não é um trabalho ruim. Orochimaru e Shinozuki observaram Sanshu e não puderam deixar de reconhecer sua qualidade. Cada vila tinha seus próprios prodígios, e era evidente que o neto de Chiyo era um deles. Cai fora! Se escondendo atrás de uma marionete. Continue sonhando. Mãos de serpente das sombras ocultas. Kazuyama não ia deixar Sasori escapar. Esta era sua chance de fazer o lendário mestre de marionetes experimentar o temido banho de cobra. As cobras atacaram rápido, avançando direto para a articulação sob o escudo de Sanshu. Tendo lido a história original, Kazuyama sabia exatamente onde estava o ponto fraco do boneco. Sob o impacto do ataque, a armadura em suas costas tremeu antes de se romper. Sasori, que estava escondido dentro de Sanshu, foi instantaneamente exposto. Impossível. Como você descobriu o ponto fraco do Sanshu? Ah, cobras. Por mais habilidoso que Sasori fosse, ele ainda era apenas um adolescente. Com suas defesas abaladas, um enxame de cobras serpenteava por todo o seu corpo. Seu grito de agonia ecoou pela floresta. Jin, o anfitrião destruiu a marionete de Sasori, deixando-o completamente exposto. Agora afogado em um mar de cobras, seu desgosto e ódio por elas atingiram novos patamares, adicionando, sem saber, mais um inimigo jurado de Orochimaru. Bônus especial concedido. Progresso da fusão Kekkei Genkai. 10%, total atual 25%. Kazuyama sorriu ao ouvir o aviso familiar do sistema e viu os olhos arregalados e em pânico de Sasori. Objetivo cumprido. Eu diria que eles sofreram pesadas perdas. Mas dada a situação atual, devemos colocar mais lenha na fogueira? Orochimaru e Shinozuki trocaram olhares com Kazuyama. Então, como se compartilhassem o mesmo pensamento cruel, todos os três sorriram. Liberação da terra, rio do fluxo da terra. Shinozuki. Liberação de fogo, técnica da bola de fogo. Kazuyama. Liberação da terra, bala do dragão da terra. Orochimaru. Ninjutsu combinado, ative. O chão se transformou em um rio caudaloso de terra, bolas de fogo caíam em uma barragem implacável, e um exército de serpentes deslizava pelo caos, atacando sem piedade. A vanguarda de Vagakuri nunca esqueceria a calorosa hospitalidade de Konogakakuri. Com o jutsu em ação, o trio não perdeu tempo em recuar, deixando para trás apenas devastação. As forças de Tsunagakuri se contorciam em agonia, envoltas em um mar de cobras flamejantes. Seus gritos ecoavam pelo campo de batalha, misturando-se às chamas crepitantes. Quando o fogo finalmente se apagou, o campo de batalha queimado estava coberto de restos carbonizados de cobras e shinobi. Do esquadrão original de 200 homens, restaram menos de 80. Os que sobreviveram estavam gravemente feridos ou ainda lutavam, agarrando-se desesperadamente às cobras que se recusavam a soltar. Droga! Maldito seja, Orochimaru! Isso não acabou. Eu vou te matar. Vou te transformar numa marionete. Gug, nojento. Suprimindo a onda de náusea que lhe subia ao peito, Sasori usou uma marionete para se soltar do corpo de Sanshu. Ele pousou no tronco de uma árvore, com a expressão distorcida de repulsa. Seu olhar varreu o campo de batalha, os membros despedaçados, os destroços fumegantes, e sua fúria se inflamou. Enquanto isso, os 3 clones de Orochimaru responsáveis pela destruição já haviam recuado para suas posições defensivas. Hahaha. Isso é incrível. Rokudenashi, seu plano foi brilhante. Nós 3 paralisamos as forças inimigas e, depois daquele jutsu combinado, duvido que muitos do outro lado ainda estejam de pé. Nem mesmo Shinozuki, um veterano de incontáveis batalhas, havia sentido tamanha adrenalina. Primeiro, eles usaram feras invocadas para desorganizar o inimigo. Depois, remodelaram o terreno para romper a formação. E finalmente a onda avassaladora de cobras invocadas esmagou sua vontade de lutar. Uma finta, um ataque surpresa, a tática do enxame de cobras e um golpe final devastador. Cada movimento fluía perfeitamente para o próximo, atingindo o coração do inimigo. Foi perfeito. Absolutamente perfeito. Ei, Kazuyama, eu não sabia que você tinha uma mente tão tática. Vou garantir que o Hokage saiba da sua contribuição.
Os olhos dourados de Orochimaru brilharam de satisfação. Habilidade em batalha era uma coisa, mas a capacidade de manipular o campo de batalha? Isso era muito mais valioso. Kazuyama apenas sorriu sem dizer nada. Ele já havia alcançado seu objetivo. Mesmo que suas ações tivessem indiretamente causado problemas para Orochimaru, isso pouco importava. Sasori e Orochimaru estavam fadados a se chocar mais cedo ou mais tarde. Sua interferência apenas acelerou o inevitável. Orochimaru sorriu ironicamente. Você é mesmo um discípulo excepcional. Mas, sinceramente, importa mesmo se o Sasori me odeia? Não é como se ele pudesse fazer algo a respeito. Orochimaru, agora que nossa missão está completa, Roku Denashi e eu nos retiraremos, declarou Shinozuki. Tsunagakuri já declarou guerra. Iva e Como não estarão muito atrás. Orochimaru assentiu levemente. A Anbu operava fora de sua jurisdição e tinha suas próprias ordens a seguir. Mesmo assim, deixou Kazuyama com uma última observação. Kazuyama, provavelmente não nos veremos por um tempo. Quando voltar para a vila, passe no meu laboratório. Deixei algo para você, pode ser útil. Kazuyama piscou surpreso. Orochimaru, deixou algo para mim? Desde quando o sol começou a nascer no norte? Percebendo a expressão atordoada de seu discípulo, Orochimaru riu. Mas se houver alguma restrição, você terá que lidar com ela sozinho. Não se preocupe, não há tantas quanto antes. Apenas algumas dezenas. Kazuyama, hashtag @, hashtag. Não tem como ele ter preparado isso só para mim. Se não, por que diabos haveria tantas restrições? Enquanto a figura de Kazuyama desaparecia na distância, os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso divertido. Kazuyama, não morra. A busca pela verdade científica nos espera. Sem parar, ele retornou à aldeia. Roku Denashi, você pode ir para casa e descansar primeiro. Vou relatar a situação ao Lord Hokage. Mas não saia. Se surgir uma missão, preciso que você retorne à equipe imediatamente. Entendeu? Kazuyama sentiu. Com Tsunagakuri já mobilizada, a guerra era iminente, e a Anbu precisava estar de prontidão o tempo todo. Entretanto, em vez de ir para casa, ele foi direto para o laboratório de Orochimaru. Como Orochimaru havia dito, mais de 20 portas estavam em seu caminho. Olhando para as camadas de proibições, o rosto de Kazuyama escureceu. Devo dizer que meu sensei é muito rigoroso ou simplesmente racional? Shei caiu na gargalhada, apreciando profundamente a visão de Kazuyama desmontando meticulosamente as armadilhas, uma por uma. Depois de mais de 2 horas de esforço, Kazuyama finalmente entrou. Droga, tudo isso era realmente necessário? Gás venenoso, explosões, cobras venenosas. A pior parte? Ele até manipulou ácido sulfúrico. Ele desabou no chão, sentindo-se completamente esgotado. Aquele ácido sulfúrico havia chegado a 10 centímetros do seu rosto. Se não fosse pela reação rápida de Shei, usando uma explosão de chakra para desencadear um contra-ataque explosivo, ele teria ficado com cicatrizes permanentes. Nossa, Kazuyama, preciso dizer que seu professor é incrível. Ele é igualzinho a você. A única diferença é que ele joga na defesa enquanto você ataca. Kazuyama não teve resposta. 2 horas inteiras só para entrar, e ele nem tinha chegado à sala de pesquisa ainda. Ainda havia mais armadilhas esperando por ele. Por um breve momento ele considerou desistir, mas então pensou em todos os tesouros escondidos no laboratório de Orochimaru. Sua motivação reacendeu instantaneamente. Capítulo 103. Shei, você tem que ficar de olho em tudo para mim o tempo todo. Não quero morrer jovem. Calma, eu cuido disso. Se alguma coisa der errado, eu vou te dar uma capa de besta com cauda. Com isso, a operação para romper as restrições foi retomada, dessa vez, ainda mais extrema do que antes. As medidas de segurança na porta do laboratório de pesquisa estavam ficando ridículas. Gás venenoso? Explosões? Kazuyama lidaria com isso. Mas e se uma barreira fosse ativada e de repente invocasse um sapo gigante? E quando o sapo abriu a boca, meu Deus, ela estava cheia de insetos venenosos. A voz de Kazuyama falhou em puro terror, mas isso foi só o aquecimento. Como um dos 3 grandes males de Konoha, Orochimaru realmente levou o termo tóxico a um nível totalmente novo. Insetos venenosos? Sapos venenosos? Brincadeira de criança. Uma restrição envolvia uma caixa lacrada. No momento em que Kazuyama abriu, bum! Ela estava cheia de cobras venenosas. Não eram quaisquer cobras. Elas foram modificadas para se autodestruir. Um após o outro, eles explodiram, seu sangue tóxico espirrando por toda parte. O fedor insuportável atingiu Kazuyama como uma parede de tijolos, e por um segundo, ele quase vomitou o jantar da noite anterior. Orochimaru, você é implacável. Que diabos é isso? Sua família inteira está amaldiçoada. Kazuyama retrucou, olhando fixamente para a pequena cabana agora encharcada de sangue venenoso e os cadáveres mutilados de insetos venenosos. Enquanto isso, as forças defensivas de Konoha e a vanguarda de Tsunagakuri se enfrentaram pela primeira vez. Apesar de ter menos de 80 homens restantes, Sasori ficou furioso. Alimentado pela fúria, liderou suas tropas direto para o acampamento de Konoha, lançando um ataque total. Por um tempo, uma tempestade implacável de ninjutsu tomou conta do campo de batalha. Mas Sasori não estava ali apenas para lutar, ele estava ali por Orochimaru. Como comandante-chefe de Konoha, Orochimaru não era de se acomodar e receber golpes. Assim que a primeira onda de ataque cessou, ele lançou uma contraofensiva. Se ele subestimou Tsunagakuri ou simplesmente não se importou, ele levou apenas 50 homens com ele. No momento em que Sasori avistou Orochimaru, sua fúria transbordou. Seu desgraçado. Seu completo desgraçado. Morrer. O adolescente de cabelos ruivos não perdeu tempo, liberando 3 marionetes que imediatamente cercaram Orochimaru. Agulhas envenenadas e gás tóxico se espalharam pelo ar, avançando em sua direção em um ataque mortal. Ei, o neto da Tio, é isso mesmo?
mãos de serpente das sombras ocultas. Com um movimento de pulso, Orochimaru convocou um enxame de cobras se contorcendo, fazendo-as colidir com os bonecos. Enquanto as serpentes atravessavam a formação, Sasori estremeceu involuntariamente. Ele havia passado a detestar cobras. Malditas cobras! Morram! Estrondo! Outra marionete surgiu ao lado de Sasori. Assim que emergiu, ergueu as mãos e lançou uma enorme coluna de fogo, bloqueando instantaneamente o jutsu de Orochimaru. Chamas de alta temperatura? Interessante. Kazuyama, então este é o neto da Chiyo? A força dele não é nada má. Orochimaru não conseguiu evitar colocar a língua para fora, como uma cobra sentindo a presença de sua presa. A visão deixou Sasori completamente enojado, fazendo-o recuar como se tivesse visto uma cobra estalando a língua. Argue! Seu desgraçado, eu vou te matar. Morrer! As chamas se intensificaram, avançando em direção a Orochimaru mais uma vez. Orochimaru ficou momentaneamente surpreso com a explosão repentina de Sasori, mas rapidamente desviou do ataque. Esse garoto, ele é louco? Por que ele está surtando desse jeito? Ah, tanto faz. Louco ou não, ele é o inimigo. Se ele morrer, melhor ainda. Técnica de invocação. No instante seguinte, uma cobra colossal se materializou no campo de batalha. A verdadeira luta estava apenas começando. A cena voltou para Kazuyama. Do dia para a noite, ele finalmente quebrou todas as restrições e abriu a porta da sala de pesquisa. Droga, droga, minhas roupas, minhas calças. Por que o fogo é tão grande? Olhando para as ruínas da casa, Kazuyama ficou estupefato. A restrição final incendiou o lugar inteiro e por um momento ele ficou ali, atordoado. Graças à proteção de Shei, ele escapou com apenas suas roupas e calças queimadas. Agora, ele estava ali, apenas de cueca e com o pacote pendurado no corpo. Felizmente, o pacote tinha isolamento térmico. Caso contrário, ele teria perdido tudo. A princípio, ele não entendeu muito bem porque Orochimaru havia imposto tantas restrições desumanas, especialmente a última, que parecia totalmente egoísta. Mas no momento em que ele abriu a porta da sala de pesquisa, tudo ficou claro. O quarto estava vazio. As placas de Petri, os espécimes originais, desapareceram. Restaram apenas uma mesa e alguns pergaminhos. Droga! Por quê? Aquele desgraçado. Ele mudou de casa? Onde está tudo? Onde estão as placas de Petri? Onde estão todos os espécimes anatomicos? Eles sumiram. Argue! Orochimaru, você é implacável. Não é de se admirar que ele tenha sido autorizado a entrar no laboratório. Não é de se admirar que o número de restrições tenha sido reduzido para pouco mais de 50. Então era isso que estava esperando por ele? Aquela restrição final. Não tinha sido um teste de jeito nenhum. Orochimaru, hehehehe. Se não, por que eu deixaria você entrar no meu laboratório de pesquisa? O olho de Kazuyama se contraiu ao pegar um pergaminho da mesa. No momento em que o fez, uma armadilha foi ativada, a temida regra do cheira bom demais para ser seguro. Mas este não era um pergaminho qualquer, era um tesouro, porque estava escrita uma única palavra, dragão. Ao desenrolá-lo, ele se deparou com algo muito além de suas expectativas, o contrato da Caverna Rishi. Caverna Rishi, uma das 3 grandes regiões sábias inexploradas. Shei sentiu as emoções de Kazuyama através da conexão deles, e por um breve momento, a curiosidade brilhou dentro dele. Sábios? Kazuyama tinha acabado de mencionar sábios? Ele estava se referindo a esse tipo de sábio? Sábios? Que tipo de sábios? Como o velho dos 6 caminhos. Kazuyama balançou a cabeça. Não exatamente, Shei. Você já ouviu falar de Gamamaru? Shei fez uma pausa, pensou por um momento antes de balançar a cabeça. Não vi. Gamamaru era um sapo que dominou o Senjutsu antes mesmo do sábio dos 6 caminhos, explicou Kazuyama. E este pergaminho, disse ele, segurando-o, representa uma cobra que impunha Senjutsu, assim como Gamamaru. Shei ficou atordoado. Um sapo que havia dominado o Senjutsu antes do sábio dos 6 caminhos? Nossa senhora, isso é mesmo possível? Kazuyama pensou. Claro que é real. O próprio sábio dos 6 caminhos aprendeu Senjutsu com Gamamaru. Ele olhou para o pergaminho em suas mãos com uma expressão séria. Este contrato para a Caverna Rishi não tem preço, mas o processo de seleção deles é brutal. Sem uma obsessão avassaladora pelo poder, você nem consegue passar nos testes. É uma faca de 2 gumes. Se usada corretamente, pode aniquilar seus inimigos. Mas se mal utilizada, é uma sentença de morte. Orochimaru está me deixando a escolha de perseguir esse poder ou abandoná-lo. Quanto ao outro pergaminho, é sobre como empunhar o Kenjutsu estilo espada Kusanagi. Ele suspirou com um tom de desdém. Pena que eu não tenho nenhum interesse em Kenjutsu, e menos ainda em cuspi-lo para todo lado. Kazuyama deu um sorriso irônico, como se estivesse se dirigindo a alguém invisível. Estou falando de você, Orochimaru. Meu caro sensei. Ele não pôde deixar de rir do absurdo de tudo aquilo. As técnicas características de Orochimaru. Cobras que cospem, espadas que cospem, cobras que cospem espadas. E agora, ele está até se cuspindo. Nesse ritmo, pensou Kazuyama, não demoraria muito para a próxima evolução aterrorizante de Orochimaru, uma cobra cuspindo. Capítulo 104. Dança da lua crescente em estilo folha. Deixe isso com o Ayate. Kazuyama fechou o pergaminho de Kenjutsu com uma carranca. Técnicas como essa, completamente inadequadas para ele. Mas a espada Kusanagi, de jeito nenhum ele a deixaria ficar com Ayate. Aquela lâmina era dele, pelo simples fato de ser legal. Um dia, ele o teria na cintura, um longo manto sobre os ombros. Tis. Ele não seria o equivalente a Yao no mundo de Naruto? Yao é um personagem de Honor of Kings. Fresco, elegante e imponente. Perdido em seus devaneios por um momento, Kazuyama rapidamente se recuperou e voltou à realidade. Agora não era hora para isso.
Ele precisava se concentrar na caverna Rishi. E para piorar a situação, ainda estava meio adormecido. Ele vasculhou os itens espalhados na sala de pesquisa. Remédio? Tome. Uma camisa. Merda. Orochimaru, seu filho da #IN. O cara achou que seria queimado até virar cinzas nas chamas finais ou algo assim? Ele até deixou uma camisa reserva para ele. Como alguém pode ser tão sinistro? Orochimaru, haha, vou considerar isso um elogio. Kazuyama ergueu a camisa. Era do tamanho dele, claro. Mas e o estilo? De jeito nenhum. Uma camisa preta, um hobby branco e aquele ridículo e grosso cinto roxo de corda. Era uma monstruosidade. Suspiro. Orochimaru realmente tinha o pior senso de moda. Pessoas normais realmente usam isso? Esqueça. Ele não é normal mesmo. Sem outra escolha, Kazuyama vestiu a roupa. Sair seminu certamente o colocaria em apuros com a equipe de segurança por indecência pública. E aquelas pessoas de olhos vermelhos. Mais incômodo ainda. Para evitar drama desnecessário, ele se preparou para ativar a técnica do Deus Trovão Voador e ir direto para casa. Mas antes de sair, ele deu uma última olhada ao redor da sala de pesquisa agora vazia e soltou um suspiro. Ele passou tanto tempo ali. Agora parecia que nunca mais voltaria. Ao sair, ele olhou para as ruínas da casa, reduzidas a cinzas pelo fogo. Liberação da terra. Parede estilo terra. Uma enorme parede de terra surgiu em um instante, então Kazuyama chutou. Um estrondo alto ecoou quando o muro desabou, enterrando os restos da casa sob os escombros. Pronto. Vamos para casa. Depois de terminar, Kazuyama bateu palmas e instantaneamente ativou a técnica do Deus Voador do Trovão, teletransportando-se direto para casa. Ainda era dia. Pakura estava na academia, ocupada ensinando seus alunos, e Ebizami não estava em lugar nenhum, não que Kazuyama se importasse. Sem pensar muito, ele entrou e tirou o contrato da caverna Rishi. Senjutsu era uma força inegável no mundo de Naruto, poderosa o suficiente para danificar até mesmo o corpo de um membro dos 6 caminhos. Não havia como ele ignorar isso. Mas a caverna Rishi não era o Monte Myoku, e o sábio da cobra branca não era Gamatatsu. Lidar com eles não seria tão simples. Shei, o que você acha? Devo ir? Claro. O que há para ter medo? É só uma cobra miserável. E se as coisas não derem certo, eu intervirei. Nós resolveremos isso sem problemas. Da perspectiva de Shei, além do Rikud Senin, as bestas com cauda não eram exatamente invencíveis, mas também não eram para serem menosprezadas. Uma mera cobra conhecendo Senjutsu? E daí? Hahaha, Shei, você está realmente cheio de confiança. Mas você tem razão. Não precisa hesitar. Na pior das hipóteses, vou me tornar o contratado não oficial do Orochimaru. De jeito nenhum não vamos conseguir nenhuma fera invocada desse jeito. Pensando em como Orochimaru conseguiu sair ileso, Kazuyama tomou uma decisão. Mesmo assim, antes de seguir para a caverna Rishi, ele passou na farmácia, disfarçado, é claro. Sabia que o dono não o reconheceria, mas por algum motivo, só de pensar naquele lugar lhe dava arrepios. Depois ele fez um desvio pela Floresta da Morte, caminhando pelo que pareceu uma eternidade antes de finalmente retornar para casa. Depois que tudo estava pronto, ele mordeu o dedo indicador e assinou seu nome no contrato. No segundo seguinte, ele ativou a técnica de invocação, pressionando a palma da mão contra o pergaminho. Estrondo. Uma explosão de fumaça branca surgiu e num instante Kazuyama desapareceu. A caverna Rishi era um local de patrimônio, no mesmo nível do Monte Myoku e da Floresta Shikotsu, lar de uma vasta população de cobras. No momento em que um estranho chegou, as cobras se mexeram e despertaram instantaneamente. Das profundezas da caverna, 3 figuras surgiram de repente. Sim, eles voaram. Há quanto tempo? Já faz mais de 10 anos desde que o último humano veio à caverna Rishi. Quem pode dizer? Será que este aqui tem coragem de fazer o teste? Haha, espero que sim. Senão vai ser um tédio danado. Enquanto isso, Kazuyama observava o ambiente. Como morada sagrada das cobras, a caverna Rishi estava enterrada no subsolo, e suas enormes cavernas exalavam uma aura aterrorizante. Para onde quer que olhasse, vestígios de atividade das cobras deixavam claro. Ele havia entrado no covil delas. Shei, esteja sempre vigilante. Kazuyama tem algo vindo. Não é humano, são 3 cobras. O humor delas é estranho, curiosidade misturada com loucura. Kazuyama ficou ligeiramente assustado. Tinha acabado de chegar, mas já havia sido detectado. E num piscar de olhos, 3 figuras pousaram. Eles o cercaram em uma formação triangular. Suas pupilas se contraíram levemente. Foi você quem tocou no contrato da caverna Rishi? Sua força não é ruim, e seu sangue tem um cheiro diferente. É Kekkei Genkai? Quem falava era uma jovem de longos cabelos verdes, usando uma coroa dourada encimada por uma orbe dourada. Suas pupilas douradas e verticais brilhavam, emolduradas por uma sombra vermelha que se estendia até as asas do nariz. De pele clara, ela usava um vestido branco esvoaçante, com um ornamento verde em forma de magatama repousando sobre o peito. Mas Kazuyama sabia que isso era apenas um disfarce. Tagorihime, um dos 3 anciões da caverna Rishi. Os outros 2, quase idênticos, exceto pela cor do cabelo, estavam ao lado dela. Ishikishimaime tinha longos cabelos azuis. Tajitsuime tinha longos cabelos castanhos. E parece que esse desafiante é bem interessante. É raro ver alguém tão calmo em nossa presença. Tajitsuime sorriu, provocando risadas dos outros 2. Kazuyama olhou para eles. Então, está aí a caverna Rishi? E vocês 3, são sábios. Tenho que admitir, um sábio é realmente um sábio. Essa presença chiado, confiando na energia natural, eles possuíam uma percepção extraordinária, capazes de sentir o chakra do senjutsu e intenções maliciosas, mas não os verdadeiros corações das pessoas.
No momento em que Kazuyama falou, todos os três ficaram visivelmente surpresos. Ir à caverna Rishi não era para ganhar poder? Por que esse garoto parecia estar seguindo regras completamente diferentes? Capítulo 105. Garoto, como você chegou aqui? Tagorihime sorriu enquanto questionava Kazuyama. Todos que chegavam à caverna Rishi precisavam ser interrogados antes de poderem começar o desafio. Meu sensei é Orochimaru. Vim aqui usando o pergaminho que ele me deu. Muito bom. Então era mesmo Orochimaru. Naquela época, ele nos decepcionou ao ser reprovado no exame, mas agora ele enviou um ninja com uma Kekkei Genkai. Nada mal. Tagorihime assentiu, trocando um olhar com suas duas irmãs. Ishikishimaime entendeu o sinal. Jovem, você veio à caverna Rishi para receber seu legado? Para explorar e dominar o poder do Senjutsu? Direto ao ponto? Parecia que ninguém vinha aqui há muito tempo, e eles estavam um pouco ansiosos demais. Não é de se admirar que Shei tenha percebido loucura e curiosidade em suas emoções. Não, eu só vim dar uma olhada. Afinal, meu sensei me disse que a caverna Rishi é uma das 3 grandes regiões sábias inexploradas. Estou curioso. Só pretendo aprender um pouco sobre a técnica de invocação. Quem era Kazuyama? Alguém que não sabia nada sobre o mundo? Não. Como ele poderia seguir o roteiro deles? Virar o caos de cabeça para baixo e desafiar as expectativas. Essa era sua especialidade. Com certeza, no momento em que ele falou, as expressões das 3 princesas cobra escureceram. Eles quase perderam o controle de sua ilusão, quase revelando suas verdadeiras formas. Mas então, percebendo que alguém finalmente havia chegado à caverna Rishi, eles decidiram encontrar uma maneira de atraí-lo. Com isso em mente, Ishikishimaime falou novamente. A invocação é apenas o mais básico dos ninjutsu, não é nem comparável ao senjutsu. Olhar. Antes de terminar a frase, ela subiu lentamente no ar, flutuando sem esforço algum e sem nenhuma força externa. Uau, ela está voando. Kazuyama pareceu surpreso por fora, mas internamente ele não se abalou nem um pouco. Ela ainda ousa se fazer de superior? E daí se ela consegue voar? Eu também consigo. Shei, exatamente. Quem não consegue voar hoje em dia? Este é o poder do Senjutsu. O Senjutsu da caverna Rishi permite que você domine a energia natural e impregne todo o seu corpo com ela, alcançando a habilidade de flutuar. O que você diz? Você quer aprender? Kazuyama balançou a cabeça decisivamente. Tagorihime, ainda flutuando no ar, ficou atordoado. Sem chance. Por que isso está acontecendo? Por que ele ainda está recusando? Logicamente falando, apenas aqueles desesperados por poder iriam à caverna Rishi. Então por que esse garoto não tinha absolutamente nenhum desejo por isso? Por quê? Pirralho, se você não quer aprender Senjutsu, por que veio para a caverna Rishi? Tajitsuhime estava extremamente frustrado. Tagorihime até havia demonstrado Senjutsu, mas o garoto não demonstrava a mínima curiosidade. Eu já disse, só vim dar uma olhada e pegar uma besta invocada. Não estou interessado em Senjutsu nem nada. Os 3 sábios serpentes ficaram momentaneamente sem palavras. Sábio, você sabe onde posso encontrar uma cobra grande adequada? Trouxe algumas coisas legais comigo e estou procurando uma cobra que combine comigo. Kazuyama olhou para as 3 princesas serpentes que já estavam visivelmente confusas, e imediatamente passou para o próximo passo. Com uma expressão ansiosa, ele começou a vasculhar sua bolsa. As 3 princesas serpentes, que não estavam particularmente interessadas antes, de repente se animaram com a menção de coisas boas. Embora dominassem o Senjutsu, eles estavam confinados na caverna Rishi, incapazes de sair ou serem contratados por meio de técnicas de invocação comuns. A vida aqui era monótona, então eles ficavam naturalmente curiosos, não completamente obcecados, sempre que um visitante chegava. Você trouxe mais alguma coisa? O que você trouxe? Mostre para nós. Tajitsuhime correu até ela, sua curiosidade mal contida, seu tom quase exigente. Mas Kazuyama não estava disposto a satisfazê-la tão facilmente. Ao ouvir a insistência dela, ele simplesmente tirou a mão da bolsa. Você espera que eu tire só porque você mandou? Não seria constrangedor? Sim, não vai acontecer. Tajitsuhime ficou furiosa instantaneamente, quase perdendo a cabeça. Na caverna Rishi, além do sábio da cobra branca, os 3 estavam no topo da hierarquia. Nenhuma cobra ousou desobedecê-los. Mas esse pirralho simplesmente a recusou. Imperdoável. Ela estava prestes a atacar quando Tagorihime, de pé ao lado dela, assegurou. Tajitsuhime, não seja impaciente. Não é todo dia que encontramos um pirralho interessante. Calma, acrescentou Ishikishimaime, enquanto a irmã de cabelo azul intervinha para ajudar. Os 2 uniram forças para conter Tajitsuhime, o que só a deixou mais furiosa. Tagorihime deu um sorriso gentil, canalizando sutilmente energia natural, Senjutsu, para acalmar a situação. O toque adicional de charme em sua aura fez os olhos de Kazuyama se arregalarem. Uma princesa cobra ainda é uma princesa cobra. Ela é um demônio total. Pirralho, qual é seu nome? Kazuyama Gecko. Então, garoto Kazuyama, por que você não nos mostra o que você trouxe? Ok. Ao ouvir a concordância imediata de Kazuyama, Tajitsuhime quase engasgou com a própria raiva. Por que ele recusou quando ela pediu, mas concordou tão facilmente quando Tagorihime o fez? Ele estava fazendo isso de propósito. Kazuyama, o que diabos você sabe? Isso se chama ser firme quando necessário, mas saber quando pegar leve. Ao colocar a mão na bolsa novamente, ele percebeu que os olhares das 3 rainhas cobra de repente se fixaram nele. Um aroma rico e atraente enchia o ar, estimulando seus sentidos. Uma fruta pequena e colorida apareceu em sua mão. Fiz um esforço enorme para encontrar essas amoras de cobra. Elas têm um sabor incrível. As cobras podem ser carnívoras, mas acho que o sabor único dessas frutas vai agradar até as maiores delas. As amoras de cobra, consideradas a fruta favorita das cobras, eram algo que Kazuyama havia trazido apenas para a ocasião. Mas seu alvo não era qualquer cobra.
Era a princesa cobra diante dele. A melhor maneira de aprender Senjutsu era ganhar o favor dos grandes anciões da caverna Rishi e do sábio da cobra branca. Meu, Tajitsuimi, seu desgraçado. Não pegue. Delicioso. Ishikishimaime, largue minha fruta. De jeito nenhum. Vocês dois deviam ter comido menos. No segundo seguinte, as amoras de cobra desapareceram das mãos de Kazuyama. As 3 princesas serpentes já estavam brigando por elas, cada uma lutando para reivindicar sua parte. Kazuyama observou com um sorriso satisfeito. Não importa quem você seja, você não pode escapar da tentação da comida. Isso, eu tenho mais um pouco. Com essas palavras, os olhos das 3 princesas serpentes brilharam. Em um instante, eles cercaram Kazuyama, com os rostos cheios de expectativa. Ele quase caiu na gargalhada ao ver aquilo. Jin. O anfitrião conquistou com sucesso as 3 princesas serpentes usando a ofensiva alimentar, interrompendo o processo normal de recrutamento da caverna Rishi. Recompensa especial, mais 5 ninjutsu. A felicidade pode chegar tão de repente. Até um sábio tinha fraquezas. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 106. O fascínio pela comida deliciosa é sempre uma das melhores maneiras de lançar um ataque. As 3 princesas serpentes terminaram de comer todas as amoras e pareciam completamente satisfeitas. Garoto, essas frutas estavam deliciosas. Você tem mais? Não. Kazuyama não se deixou abalar pelas expressões frustradas das 3 princesas serpentes enquanto anunciava calmamente que não havia mais amoras de cobra. Você comeu todas as amoras de cobra que preparei para o sábio da cobra branca. E ainda não foi o suficiente. O imperador sem vergonha estava de volta ativa. Kazuyama capturou perfeitamente o desespero de alguém que vê seus preparativos suados desaparecerem diante dos olhos. As 3 princesas serpentes pareciam envergonhadas. Aquele pirralho. É verdade que a fruta que você trouxe estava deliciosa. Não conseguimos nos conter por um momento. Tagoriime se sentiu um pouco culpada, mas as amoras de cobra estavam simplesmente deliciosas. Ela ainda ansiava por mais. Uf, não me importo. Você tem que me compensar. Um sábio da caverna Rishi comendo sem pagar, que vergonha. Com isso, as 3 princesas serpentes ficaram tensas. Elas tinham vindo avaliar os recém-chegados, mas em vez de cumprir seu dever, tinham comido tudo. Enquanto eles se perguntavam como lidar com a situação, uma voz ecoou das profundezas da caverna Rishi. Muito bem, traga-o aqui. As 3 princesas serpentes tremeram levemente, uma pitada de nervosismo apareceu em seus rostos. Kazuyama, por outro lado, pensou consigo mesmo, lá vem ele. Shei, prepare-se. Aquele que você vai conhecer é o sábio da cobra branca da caverna Rishi. Se as coisas não derem certo, corremos imediatamente. Shei estava se divertindo assistindo as princesas serpentes comerem e darem um show, ainda insatisfeito com o entretenimento. Mas a voz de Kazuyama carregava um tom sério, forçando-o a deixar de lado a diversão. Com grande confiança, Shei declarou, não se preocupe. Comigo aqui, apenas siga o fluxo. Isso foi estranhamente reconfortante. Ter uma besta com cauda ao seu lado tornava as coisas muito mais fáceis. O sábio da cobra branca falou. Kazuyama Jack, vamos lá. Ishikishimaime foi a primeira a falar, arrumando sua aparência. A briga pelas amoras de cobra havia deixado suas roupas um pouco desgrenhadas. Tagoriime e Tajitsuimi também ajustaram suas roupas apressadamente antes que os 3 levassem Kazuyama para o interior da caverna Rishi. Depois de caminhar por algum tempo, um enorme palácio apareceu. Era uma visão magnífica, mas Kazuyama sabia que não. Nada daquilo era real. A sábia da cobra branca possuía um senjutsu único baseado em genjutsu, capaz de transformar um campo vazio em um grande templo e até mesmo se disfarçar de uma mulher idosa. Ah? Dá para perceber que é falso? Kazuyama Jack, você é muito esperto. De repente, o palácio à sua frente brilhou antes de desaparecer no nada. Em seu lugar, erguia-se um antigo templo, desgastado pelo tempo. De longe, o imponente sábio da cobra branca o observava em silêncio. Kazuyama de repente sentiu uma força invisível envolvendo-o, apertando-o como se estivesse sondando sua própria essência. Konoha, Jnin do clã Jack, Kekei Genkai, fuga transparente, discípulo de Orochimaru. Ei. Rapaz, seu talento supera até o do Orochimaru naquela época. A voz da sábia cobra branca era desprovida de emoção, tornando impossível discernir seus pensamentos. Kazuyama instintivamente levantou a guarda. Relaxe. Entrar na caverna Rishi prova que você é o sucessor dela. Somente os escolhidos poderão chegar através do pergaminho do contrato. Nada acontecerá com você, pelo menos não antes de você aceitar o poder do Senjutsu. Sim, aceite o poder do Senjutsu. Fracassar significava morte. As 3 princesas serpentes o devorariam sem hesitar. Ele não podia se dar ao luxo de ser descuidado. Ei, você é bem vigilante. Mas como você certamente percebeu, este lugar fica longe de Konogakakure. Mesmo que você tenha dominado a técnica ninjutsu espaço-tempo do deus voador do trovão, a distância é grande demais para você retornar a Konoha. A única maneira de sair é através do pergaminho do contrato. Isso era verdade. Assim que chegou à caverna Rishi, Kazuyama instintivamente tentou sentir a técnica do deus voador do trovão. Como alguém que prioriza a segurança acima de tudo, ele havia deixado uma proteção contra falhas. Mas ele subestimou a situação. Como disse o sábio da cobra branca, as 3 grandes regiões sábias inexploradas estavam muito além do alcance de Konoha. Não havia como ele escapar usando a técnica do deus voador do trovão. Garoto, a maioria dos que vêm à caverna Rishi busca Senjutsu. Você realmente não está interessado em aprender? Quando o sábio da cobra branca terminou de falar, Kazuyama sentiu a energia natural ao seu redor se intensificar. Estava claro, esse era o teste dela. Ei, sábio da cobra branca, claro, eu quero aprender Senjutsu. É que eu não gosto de correr riscos.
Se eu falhar, posso acabar na boca de uma cobra. As palavras de Kazuyama fizeram as 3 princesas serpentes congelarem no lugar. Como esse garoto adivinhou? Hahaha, garoto interessante. Ao contrário daquele bastardo do Gamamaru, eu não tenho a habilidade de ver o futuro, mas tenho minhas próprias habilidades especiais. Por exemplo, Genjutsu e a arte sábia, técnica de escuta. Com este último, posso saber tudo o que acontece em todo o mundo ninja. Mas você é uma anomalia. Sua Kekkei Genkai bloqueia minha técnica de escuta. Fuga transparente? Não é um Kekkei Genkai ruim. Um choque semelhante a trovões ecoou nas mentes das 3 princesas serpentes. Fuga transparente? Pode bloquear a observação do sábio da cobra branca? Como isso é possível? O Kekkei Genkai do meu clã não é nada que vale a pena mencionar. Kazuyama permaneceu humilde, mas o sábio cobra branca apenas riu com vontade. Garoto, e se eu te dissesse que você precisa aprender esse senjutsu? O riso desapareceu. O tom do sábio da cobra branca mudou, de repente pesado, sério e absoluto. Uma pressão imensa caiu sobre Kazuyama, como se uma montanha tivesse caído em suas costas. Que força avassaladora! Será este o poder do senjutsu dominado por um sábio milenar? Droga, essa cobra tem muito poder. Faz muito tempo que não sinto uma pressão como essa. Até Shei ficou surpreso. Pouquíssimas forças neste mundo poderiam afetá-lo, mas ali estava uma agora. Sábio da cobra branca, não entendo. Meu sensei, Orochimaru, nunca aprendeu senjutsu, né? Um sábio realmente forçaria alguém contra sua vontade? Suportando o peso esmagador, Kazuyama falou friamente. O tom jocoso de sua voz desapareceu, substituído por uma frieza inconfundível. Capítulo 107. Garoto, deixe de lado essa hostilidade. Você não sabe nada sobre o senjutsu da caverna Rishi. Normalmente, para praticar o senjutsu da caverna Rishi, é preciso transformar seu corpo em uma cobra, resistindo ao poder do senjutsu que eu concedo. Afinal, o senjutsu da caverna Rishi é o senjutsu das cobras, não é adequado para humanos. Somente se tornando uma cobra você pode suportar a energia natural, o poder do sábio. A sábia cobra branca se endireitou lentamente, sua enorme cabeça se aproximando de Kazuyama. Kazuyama permaneceu em silêncio enquanto ouvia. Ele já sabia de tudo isso, e foi por isso que resistiu ao senjutsu da caverna Rishi. Ele era bonito e elegante. Por que ele abriria mão de sua aparência apenas pelo poder do sábio? Mas ao ver você, de repente tive uma ideia totalmente nova. Kekkei Genkai é um presente extraordinário concedido a vocês, humanos, pelos céus. Mas o seu é ainda mais extraordinário. Você consegue tornar seu corpo completamente transparente, apagando completamente sua presença. Nem mesmo meu senjutsu consegue detectá-lo, e por isso devo reconhecer seu talento. É por isso que quero que você aprenda o senjutsu da caverna Rishi, não aceitando meu poder, mas utilizando suas próprias habilidades para reunir energia natural à força. Minha teoria é esta: se você absorver energia natural enquanto estiver em um estado transparente, ela se manifestará de forma diferente do que se manifestaria no corpo de uma cobra. Afinal, sua técnica de fuga transparente é capaz de ignorar até mesmo meu senjutsu. Os olhos de Kazuyama se arregalaram levemente em choque. Absorver energia natural enquanto mantém a técnica de fuga transparente? Só porque sou transparente, consigo absorver energia natural? Como isso é possível? Se você fosse para o Monte Myoku, isso não funcionaria. O senjutsu deles é baseado em equilíbrio, mas a caverna Rishi é diferente. Meu senjutsu próspera em extremos. Sua técnica de fuga transparente não apaga apenas sua presença, ela altera sua constituição física. Isso muda a estrutura do seu corpo. Caso contrário, eu ainda seria capaz de sentir você, assim como consigo sentir o poder de uma besta com cauda. Então, se você mantiver a técnica de fuga transparente enquanto absorve energia natural, você poderá aproveitá-la de uma maneira completamente diferente, alcançando o corpo de um verdadeiro sábio. O que você acha, garoto? Quer tentar? Os olhos do sábio cobra branca brilharam de intriga. Kazuyama franziu a testa ligeiramente. Isso foi completamente inesperado. Senjutsu era um poder raro. Apenas um punhado de pessoas na história original o dominava. Além daqueles que nasceram com vantagens naturais ridículas, a maioria teve que passar por um longo e árduo processo para se integrar à energia natural. E agora, um caminho completamente novo estava sendo apresentado a ele. Não entendi. Só porque eu tenho a técnica de fuga transparente, você está passando por todo esse trabalho? Kazuyama ainda não conseguia se livrar do desconforto. Afinal, o sábio da cobra branca era uma cobra. E todos sabiam que cobras eram as criaturas mais astutas. Garoto, tira o que tem na sua mochila. Eu consigo sentir claramente o cheiro dessa erva. Kazuyama congelou. Erva? Merda. Como ela sabe? Lentamente ele enfiou a mão na mochila e tirou um embrulho embrulhado em gaze branca. Ao desembrulhá-lo, uma única folha de grama foi revelada diante do sábio da cobra branca e das 3 princesas serpentes. Meu Deus! O que temos aqui? Esse aroma. Sinto como se meu corpo inteiro estivesse acendendo. Em um instante, as 3 princesas serpentes abandonaram suas formas humanas, revelando seus verdadeiros corpos de serpente. E a causa de sua transformação repentina, a única folha de grama diante deles. É realmente a flor de 7 folhas e um ramo. E não qualquer tipo, mas sim um que tenha sido embebido em veneno de cobra. Diga-me, garoto, onde você conseguiu essa erva? Kazuyama hesitou. Ele o havia encontrado nas profundezas da Floresta da Morte após uma longa busca. Naquela época, cobras venenosas cercavam a área, mas ele estava com medo? Claro que não. Com um único golpe de sua técnica de fuga transparente, ele arrancou a flor de 7 folhas e um ramo bem debaixo delas. E agora, lá estava ele, entregando um tesouro roubado às mesmas criaturas a quem ele pertencia. Isso é estranho.
Não importa como você conseguiu o entregue à erva. De agora em diante, sempre que você encontrar esta planta, você deve levá-la para a Caverna Rishi em troca da oportunidade de aprender Senjutsu. É claro que a Caverna Rishi não é isenta de generosidade. Qualquer cobra aqui pode se tornar sua besta invocadora contratada. Com um leve tremor, a sábia cobra branca liberou uma onda de energia natural. A flor de 7 folhas e um ramo flutuou suavemente pelo ar antes de pousar ao lado de seu corpo enorme. A flor de 7 folhas e um ramo, uma erva de cobra perfeita para elas. Ela carrega veneno e energia, permitindo que cresçam rapidamente. Para aqueles que praticam o Senjutsu da cobra, é um tesouro inestimável. Garoto, eu vou te dar uma flor e te abençoar. Não é um mau negócio, não é? Kazuyama sentiu um pouco da tensão diminuir em seu peito. Agora que o sábio da cobra branca tinha interesse, havia espaço para negociação. Ele nunca acreditou em almoços grátis. E esta flor não era uma planta comum. Se fosse vendida numa farmácia, poderia facilmente valer dezenas de milhões de RY. Uma flor de 7 folhas e um ramo crescendo sem ser perturbada já era raro o suficiente em um ambiente de campo de batalha, quanto mais uma encharcada de veneno. Seu valor era imensurável. Certo, quando começamos? Ei, estamos ficando ansiosos agora, não é? O sábio cobra branca riu baixinho. Tagoriime e Shikishimaime Tajitsuime, ele está sob seus cuidados por enquanto. Ajude-o a dominar a energia natural e deixe-o firmar contratos com as cobras que escolher. A menos que seja urgente, não me perturbe. No momento em que ela terminou de falar, uma enorme onda de energia irrompeu de seu corpo. Em um instante, Kazuyama e as 3 princesas serpentes foram transportadas para as profundezas da caverna Rishi. Já fora do domínio do sábio, as princesas serpentes conduziram Kazuyama a uma vasta caverna repleta de antigas esculturas em pedra. Mesas e camas de pedra estavam espalhadas por todo o espaço. Kazuyama, é aqui que nós 3 treinamos Senjutsu, explicou Tajitsuime. Já que o sábio da cobra branca lhe concedeu permissão, você treinará conosco. Nós lhe ensinaremos como absorver energia natural. Seu tom de voz suavizou-se visivelmente quase lisonjeiro. Kazuyama levantou uma sobrancelha. Por que você não para de fingir? Esse olhar frio e distante combina mais com você. O comentário lhe causou um arrepio na espinha, e seu desconforto era óbvio. Tagoriime e Shikishimaime imediatamente caíram na gargalhada. Entretanto, a expressão de Tajitsuime escureceu instantaneamente. Capítulo 108. A razão pela qual as 3 princesas serpentes mudaram repentinamente sua atitude em relação a Kazuyama foi simples. Elas provaram a flor de 7 folhas e um ramo. O sabor os encantou, deixando-os completamente satisfeitos. Embora o sábio cobra branca tivesse pegado a flor, Kazuyama ainda estava lá. Se o tratassem bem e lhe ensinassem o Senjutsu corretamente, talvez ele pudesse trazer mais daquela flor milagrosa no futuro. Além disso, esse garoto também tinha umas frutas deliciosas. Ensinar Senjutsu para ele? Seria moleza. Kazuyama, antes de começar a praticar Senjutsu, mostre-nos sua técnica de fuga transparente. Não importa o quão incrível o sábio da cobra branca tenha feito isso parecer, queremos ver por nós mesmos que tipo de Kekkei Genkai consegue bloquear até mesmo a percepção dela. Isso também nos ajudará a avaliar quanta pressão aplicar durante o treinamento. Tajitsuime deu sua primeira instrução com uma expressão séria. Kazuyama aceitou calmamente. Sem hesitar, ele ativou sua técnica de fuga transparente. Diante dos olhos deles, sua forma gradualmente desapareceu até desaparecer completamente. Os olhos das 3 princesas serpentes se arregalaram. Eles não conseguiam senti-lo de jeito nenhum, nem respiração, nem calor, nada. Nem mesmo as capacidades sensoriais normais de uma cobra conseguiam captar nada. A única maneira de detectar vagamente sua presença era por meio de energia natural, mas mesmo isso era instável e pouco confiável. Parece que o sábio da cobra branca estava absolutamente certo. Até mesmo a energia natural tem dificuldade em perceber sua técnica de fuga transparente. Agora mantenha esse estado e sente-se de pernas cruzadas. Sinta a energia natural ao seu redor. A caverna Rishi está repleta dela. Lentamente atraia-a para o seu corpo, aos poucos. Embora você não seja uma cobra, sua estrutura corporal muda completamente ao usar a técnica de fuga transparente. Você pode absorver energia natural. Kazuyama sentiu e então se concentrou em se comunicar com a energia natural pela primeira vez. Inesperadamente, passou-se meio mês até que ele conseguisse estabelecer uma conexão. A Terra dos Rios, posição defensiva de Konoha. Malditos ninjas de Sunagakure, eles realmente não desistem, murmurou Amaki com os olhos ardendo de frustração enquanto encarava as forças inimigas à distância. Durante o último semestre, Sunagakure lançou ataques implacáveis às posições defensivas de Konoha, uma média de 1 ou 2 ataques por dia. As baixas de ambos os lados aumentavam rapidamente. Apesar de Konoha receber reforços, as forças de Sunagakure eram simplesmente mais fortes, o que os colocava em constante desvantagem. Lá vem eles de novo. Todos defendam. Liberação da Terra. Muro estilo terra. Amaki Mimura reagiu instantaneamente, formando uma barreira protetora enquanto o inimigo se aproximava. Orochimaru, embora exausto, manteve-se firme. Como comandante-chefe, não lhe restava outra escolha senão estar presente no campo de batalha. Bum! O ataque de Sunagakure irrompeu, enviando ondas de choque pela zona de guerra. Ninjutsu, marcadores explosivos e todos os tipos de ferramentas ninja enchiam o ar em um frenesi caótico. Aquilo era guerra. Não importava o quão poderoso fosse um indivíduo, investir imprudentemente contra aquela tempestade de poder de fogo era uma sentença de morte. Quando a ofensiva de Sunagakure começou a perder força, Orochimaru aproveitou a oportunidade. Contra-ataque, ele ordenou. As forças de Konoha lançaram seu próprio ataque, causando destruição ao inimigo que avançava. Sem trincheiras ou cobertura sólida, os shinobi de Sunagakure não tiveram escolha a não ser atacar direto no meio do bombardeio.
Mesmo sob fogo pesado, seus combatentes de elite avançaram, rompendo as linhas defensivas. Defendam-se. Não deixem que eles cruzem a linha de segurança. A Maki rugiu enquanto sacava sua espada, golpeando o inimigo que se aproximava. Ao mesmo tempo, Orochimaru liderou a unidade de comando na briga. Ok, é você de novo, pirralho. Os olhos afiados de Orochimaru se fixaram em uma marionete que vomitava veneno e agulhas mortais pelo campo de batalha. Ele reconheceu imediatamente o usuário, Sazori da Areia Vermelha. Orochimaru se preparou para interceptá-lo, mas naquele momento, sentiu uma convocação repentina, uma atração inconfundível de uma de suas criaturas contratadas. Uma fração de segundo depois, ele mordeu o dedo e ativou a técnica de invocação. Técnica de invocação. Bum! Uma espessa nuvem de fumaça surgiu, mas quando tudo clareou, Orochimaru ficou paralisado. Em vez de invocar Manda, ele havia convocado uma pessoa. Cough, cough. Sério, quem diabos fechou meu pergaminho de contrato de invocação, me impedindo de retornar à vila através dele? Manda, seu desgraçado. É essa a saída da caverna Rishi de que você estava falando? Invocação? Uma voz familiar chegou aos ouvidos de Orochimaru, e ele não teve escolha a não ser aceitar a verdade. Ele havia acabado de convocar seu próprio aprendiz, Kazuyama. Conforme a fumaça se dissipou, a figura de Kazuyama emergiu lentamente, com uma pequena cobra roxa enrolada em seu braço. A cobra tinha uma cabeça larga de 4 pontas e uma expressão feroz, mas por algum motivo, tinha pouco mais de 1 metro de comprimento. O que mais você poderia fazer? O pergaminho do contrato fechou. Se ninguém usasse a técnica de invocação, sua única opção era voltar correndo para Konoha. Você deveria estar me agradecendo. Manda cuspiu, irritada, mas a voz áspera e ameaçadora vinda de uma cobra tão pequena não a intimidou muito. Não vou discutir com você. Mas esse lugar, parece um campo de batalha? Kazuyama examinou os arredores. Uau, isso é realmente um campo de batalha. E o inimigo é Tsunagakure? Puta merda, fui invocado aqui pelo Orochimaru? Kazuyama, então você realmente foi para a caverna Rishi. Mas este não é o momento para conversa fiada. Isto é um campo de batalha. A voz de Orochimaru saiu lenta, mas a última frase carregava uma autoridade inconfundível. Kazuyama se virou e encontrou o olhar de seu sensei. Você ouviu isso, Manda? O campo de batalha. Apresse-se e faça alguma coisa. Manda bufou com desdém, mas não discutiu. No segundo seguinte, a pequena cobra saltou do braço de Kazuyama e, sob a luz do sol, instantaneamente se transformou em sua verdadeira forma. Rugido. Malditos desgraçados. Deixem-me comer vocês. Agora com mais de 50 metros de comprimento, o enorme corpo de escamas roxas de Manda deslizava pelo campo de batalha, com as mandíbulas bem abertas. Enquanto isso, Kazuyama usou a técnica de cintilação corporal para reaparecer ao lado de Orochimaru. Kazuyama, por que você foi convocado por mim? Diante da pergunta de Orochimaru, Kazuyama ficou em silêncio por um momento. Originalmente, ele vinha treinando na caverna Rishi, concentrando-se em dominar a energia natural. Graças às propriedades especiais de sua técnica de fuga transparente, ele conseguiu revestir completamente seu corpo com energia natural. Não apenas isso, ele havia convertido com sucesso e armazenado uma parte disso dentro de si. A teoria do sábio da cobra branca estava correta. Mas quando ele estava se preparando para usar o pergaminho do contrato de invocação para retornar a Konoha através da invocação reversa, ele descobriu que as coordenadas tinham desaparecido, o que significava que ele não poderia voltar. Perplexo, ele pediu ajuda às 3 princesas serpentes. Elas o levaram direto para Manda. Afinal, Manda era a besta de invocação contratada por Orochimaru. Por mais feroz que fosse, Manda ainda sabia quando recuar. No momento em que viu as 3 princesas serpentes, as serpentes anciãs da caverna Rishi, ele se tornou tão dócil quanto uma botia. Sem mencionar que ele já havia firmado um contrato com Kazuyama. Afinal, Manda era apenas uma cobra poderosa, enquanto Kazuyama havia se tornado um sábio das cobras. Não havia comparação. Diante das 3 princesas serpentes, Manda se gabou confiantemente de que definitivamente conseguiria mandar Kazuyama de volta. E o resultado foi exatamente o que aconteceu. Capítulo 109. Parece que você ganhou muito com sua viagem à caverna Rishi. Orochimaru sorriu levemente, satisfeito por seu aprendiz ter retornado com algo valioso. Afinal, ele havia deixado o pergaminho do contrato da caverna Rishi especificamente para Kazuyama usar. Ganhou o quê? Ninguém na caverna Rishi foi fácil de lidar. Foi um milagre eu ter voltado vivo. Sensei, vamos deixar a conversa em dia para depois. Primeiro lutamos. Kazuyama desviou de uma kunai especial e voltou seu olhar para o campo de batalha. Com a chegada de Manda, o rumo da batalha mudou. Nem mesmo as poderosas técnicas de liberação de vento de Tsunagakure conseguiram perfurar suas escamas espessas. Esse era o poder da conexão de Orochimaru com a caverna Rishi. Veja Manda, por exemplo, seu corpo estava imbuído de energia natural. Bom, vamos lutar primeiro. Eu cuido das forças de Tsunagakure. Você e Manda vão atrás de Sazori. Suas marionetes e venenos são a maior ameaça aqui. Os olhos de Orochimaru ficaram frios enquanto ele olhava para o campo de batalha, onde uma marionete ceifava vidas impiedosamente. Ele já havia lutado contra Sazori da Areia Vermelha diversas vezes. A técnica de marionetes do garoto era inegavelmente poderosa, embora ele não tivesse o mesmo número de marionetes que Tio comandava. Sua habilidade superava em muito a dela. Principalmente o veneno dele. Uma gota bastava para matar um shinobi de Konoha. Orochimaru já havia relatado a situação para Konoha, esperando que Tsunade fosse chamada para dar suporte médico, mas ainda não se sabia se esse pedido seria atendido. Se isso continuasse, as baixas em Konoha seriam muito altas. Certo, só o Sazori? Me veja cuidar dele. No momento em que o nome de Sazori foi mencionado, os olhos de Kazuyama brilharam. Na última vez que lutaram, Sazori lhe deu vários atributos úteis.
Sem hesitar, Kazuyama jogou um punhado de kunai no chão antes de ativar sua técnica de fuga transparente, desaparecendo instantaneamente. Esse pirralho. Essa técnica de fuga transparente é realmente algo extraordinário. Ele desapareceu bem diante dos meus olhos e no segundo seguinte, eu nem conseguia sentir seus movimentos. E ele ainda deixou coordenadas. Haha, devo chamá-lo de cauteloso ou apenas covarde? Já está planejando sua rota de fuga antes mesmo da luta começar? Orochimaru suspirou e balançou a cabeça. Então, ele também saltou para o campo de batalha. Shei, me ajude a encontrar aquele pirralho Sasori. Agora que estou de volta ao campo de batalha, tenho que mostrar a ele meu amor. Shei entrou imediatamente no espírito do assunto e falou com entusiasmo. Não se preocupe, eu lhe enviarei meu chakra e ajudarei você a encontrá-lo. Se procurarmos juntos, encontraremos esse pirralho rapidinho. Mas como exatamente você planeja mostrar a ele seu amor? Gostaria de compartilhar? Kazuyama riu baixinho. Como dizem, algumas coisas é melhor não dizer. Então ele começou sua busca. Com sua mente coletiva e percepção emocional, não demorou muito para localizar Sasori. Esse garoto é talentoso. Ele havia cavado um buraco bem no meio do campo de batalha, escondendo a entrada com cadáveres. Não é de se admirar que Orochimaru não tenha conseguido encontrá-lo. Que gênio! Como ele conseguiu cavar esse buraco? É grande o suficiente para ele. E também não obstrui a visão dele. Shei não pôde deixar de admirar a engenhosidade de Sasori. Ele não só havia criado um esconderijo, como também usado cadáveres como iscas. Titereiros não têm muito poder de combate direto. Para controlar suas marionetes no campo de batalha, eles precisam de um esconderijo seguro. Esse garoto, Sasori, é muito bom nisso. Sorte a dele que ele não é muito alto, senão nem caberia naquele buraco. Nesse caso, hehe. O sorriso característico de Kazuyama retornou. Agora que ele havia encontrado seu alvo, o próximo passo era derrubá-lo. Ele caminhou diretamente em direção ao esconderijo de Sasori. No campo de batalha, corvos, formigas pretas e 2 bonecos humanoides causaram estragos, matando inimigos sem piedade. Nas profundezas de seu esconderijo subterrâneo, Sasori permaneceu focado, controlando suas marionetes sem um único passo em falso. Ele não tinha ideia de que o perigo já estava se aproximando dele. Kazuyama agachou-se silenciosamente, estendendo a mão direita. Shei, um pouco de pó de escama. Que efeito você quer? Dormir. Consegui. Vou preparar um pouco para você. Para evitar interromper sua técnica de fuga transparente, Kazuyama evitou contato direto, deixando Shei lidar com isso. Em instantes, Shei reuniu seu chakra e produziu o pó de escamas. Sob o controle de Kazuyama, a poeira fina flutuou silenciosamente para o esconderijo subterrâneo. Sasori, completamente absorto na batalha, de repente sentiu uma onda de sonolência tomar conta dele. Antes que ele pudesse reagir, ele estava apagado. Vamos lá, este é o pó de escama feito por Shomei de 7 caudas. Ele foi projetado para te deixar inconsciente em 3 segundos, então você precisa dormir em 3 segundos. Quando Sasori caiu, os bonecos no campo de batalha perderam o controle abruptamente, desabando como pipas com as cordas cortadas. Orochimaru, observando de longe, viu a mudança repentina e sorriu. Ele sabia que Kazuyama havia conseguido. O titereiro foi derrotado. Suprimam o inimigo rapidamente e façam-no recuar. Sob o comando de Orochimaru, as forças de Konoha lançaram um contra-ataque feroz. Ninjutsu e explosivos encheram o céu em um instante, forçando as forças de Tsunagakure a recuar. Kazuyama, é hora de ir, ou vamos acabar na linha de fogo também, alertou Shei, olhando para o campo de batalha caótico. Mas Kazuyama apenas riu. No segundo seguinte, ele desativou sua técnica de fuga transparente e colocou a mão direita no chão. Muitas mãos de serpente das sombras ocultas. Inúmeras cobras longas deslizaram de seu braço, inundando o esconderijo subterrâneo. Droga, seu pirralho. Eu garanto que quando esse cara acordar, ele vai estar morrendo de medo de dormir com cobras. Sob o controle de Kazuyama, as cobras não atacaram Sasori. Elas simplesmente se enrolaram em volta dele, prendendo-o em um ninho de escamas. Satisfeito com seu trabalho, Kazuyama ativou a técnica do deus voador do trovão e retornou instantaneamente às trincheiras defensivas de Konoha. Hehehe. Espero que Sasori goste do meu presente. Manda. Estamos voltando. Manda, ainda deslizando agressivamente pelo campo de batalha, parou ao ouvir a voz de Kazuyama. Com um bufo irritado, ele relutantemente começou a recuar. Ele ainda tinha bastante chakra e poderia continuar lutando, mas como Kazuyama o havia chamado, não tinha escolha. Se fosse Orochimaru ligando, ele definitivamente o teria ignorado. Orochimaru, você está falando sério? Manda, o que você acha? Ele é um discípulo do sábio agora. E você, o que é? Kazuyama, como ousa falar assim com o meu sensei? Tá querendo encrenca? Manda, você venceu. Não posso mexer com você, ok? Nunca vi Manda tão obediente antes. Devo dizer que o aluno superou o mestre? Orochimaru deu um sorriso irônico. Hahaha, sensei, não brinque. A única razão pela qual ele escuta é por causa das princesas serpentes na caverna Rishi. Ao mencionar as princesas serpentes, o olhar de Orochimaru suavizou-se um pouco. Ele também conheceu as 3 princesas serpentes. Mas o preço de aprender Senjutsu foi muito alto, e ele não ousou correr o risco. Capítulo 110. Sensei, Tsunagakure está temporariamente em retirada, e eu preciso retornar para Konoha também. Afinal, a Anbu não conseguiu me encontrar, e eu não sei o que vai acontecer. Observando Tsunagakure se retirar, Kazuyama se preparou para retornar a Konoha. Ele estava desaparecido há meio mês e, no fim, acabará pousando bem no meio do campo de batalha. Isso tinha sido realmente uma ameaça à sua vida. Quando ele voltasse, com certeza descobriria quem havia selado seu pergaminho de contrato. Ele foi forçado a retornar usando a técnica de invocação. Se fosse a Ibizami, eu jogaria fora todos os cigarros dela. Se fosse Pakura, bem, o que eu faria com ela?
Bem, vamos voltar. A propósito, você cuidou do laboratório? Kazuyama assentiu e então se virou para seu professor com um olhar penetrante. Sensei, você não acha que passou dos limites com as proibições? A cobra venenosa estava ótima, mas por que você liberou ácido sulfúrico? Eu quase me deformei. Orochimaru riu baixinho. Se você não consegue nem quebrar algumas proibições, como consegue lidar com as coisas que deixei para você? No entanto, parece que você passou no teste que lhe propus, Kazuyama. Você realmente tem um potencial infinito. Kazuyama balançou a cabeça desamparadamente, sem saber se o problema era Orochimaru ou ele mesmo. Ele sentia que seu professor estava se tornando mais sinistro a cada dia. Então vou me retirar. Vou relatar a situação aqui. Sim, vá. Não haverá problemas neste campo de batalha por um tempo. Deixando o acampamento de Konoha, Kazuyama correu sem parar em direção a Konogakure. Ao cair da noite, os ninjas de Tsunagakure estavam em movimento novamente. Percebendo que seu líder de vanguarda, Sasori, estava desaparecido, uma equipe foi enviada para procurá-lo no campo de batalha. Enquanto isso, os efeitos do pó de escama finalmente passaram, e Sasori acordou. Droga, por que eu adormeci? O que é isso? Algo viscoso? De repente, ele sentiu algo nadando ao seu redor, esfregando-se contra seu corpo. Aquela sensação lhe deu uma sensação muito ruim. Sua voz foi ouvida pelo esquadrão de Tsunagakure que o procurava, e eles correram em direção ao seu local. Assim que se aproximaram da caverna onde ele estava, um grito de gelar o sangue soou, assustando a todos. Cobra! Bastardo! Ah, Jin! As ações do anfitrião fizeram com que Sasori da Areia Vermelha tivesse um encontro perturbador com uma cobra, levando-o a perder a compostura diante dos ninjas de Tsunagakure. Essa experiência aprofundou seu medo e aversão por cobras, enquanto alimentava ainda mais seu ódio por Orochimaru. Como resultado, tanto Sasori quanto Orochimaru sofreram reveses. O anfitrião foi recompensado com um aumento de 10% no progresso para desbloquear o segundo tipo de Kekkei Genkai. Jin. O anfitrião enganou com sucesso seu próprio sensei, criando um inimigo alimentado por um ódio explosivo. O sistema reconhece essa ação como altamente inapropriada. Como recompensa, o anfitrião recebeu um aumento de 10% no progresso para desbloquear o segundo tipo de Kekkei Genkai. Tenho que admitir, mexer com o Sasori da Areia Vermelha tem suas vantagens, pensou Kazuyama, mal contendo o riso. Um aumento de 20% no seu progresso em Kekkei Genkai de uma só vez. Isso foi um ganho considerável. Animado, ele imediatamente abriu seu painel de status. Kazuyama. Idade, 16. Afiliação, Konogakure, Jack Clan Nin, Jinchiki, 7 caudas. Kekkei Genkai. Técnica de fuga transparente, perfeitamente dominada, segunda Kekkei Genkai, ainda não ativada, progresso, 45%. Ninjutsu, técnica de clone de sombra múltipla, 8 portões internos. Técnica do deus voador do trovão. Liberação de fogo, bola de fogo, fogo de fênix. Liberação da terra, parede estilo terra, técnica de decapitação dupla. Liberação de vento, vento protetor, grande avanço, corte de vento. Mãos de cobra da sombra oculta. 1000 anos de morte, aumento de poder de 1%. Jutsu de invocação, cobra. Senjutsu e Senjutsu da caverna Rishi, não ativado, energia natural nível iniciante. Besta com cauda Shei, afinidade 100%, transformação da besta com cauda 90%. Observação, quando a transformação atingir 100%, a Bijudama poderá ser usada. Estatísticas, força 67, velocidade 70, chakra 70, resistência 82, ninjutsu 86, taijutsu 50, genjutsu 61, selos de mão 58, Jin. Lembrete, as configurações do painel são baseadas no livro dos combatentes, com uma proporção de aproximadamente 1h10. Embora suas estatísticas não tivessem melhorado muito, Kazuyama sentiu uma onda de euforia ao saber que sua segunda Kekkei Genkai estava quase na metade da ativação. A simples ideia de que tipo de habilidade ela poderia desbloquear o arrepiou. Ele levou um dia inteiro para correr do campo de batalha no país dos rios de volta a Konogakure. Graças à técnica do deus voador do trovão, ele conseguiu reduzir o tempo de viagem dando vários saltos ao entrar no país do fogo. Entretanto, no momento em que ele entrou na vila, o Anbu o avistou. Quando chegou em casa, ele se viu cara a cara com o esquadrão Anbu, liderado por ninguém menos que Shinozuki Sarutobi. Droga! Eu não disse para você ficar na vila? Como você ousa sair sem permissão? Você não acredita em nada do que eu digo? Shinozuki enlouqueceu no momento em que viu Kazuyama, agarrando-o pelo colarinho e lançando-se em um discurso furioso. Sua voz era tão alta que abalou a casa inteira, assustando Pakura, Ebizami e Ebizu que estavam lá dentro. Os três saíram correndo, apenas para ver um oficial mascarado da Anbu segurando Kazuyama pelo colarinho. O que você está fazendo? Solte-o. Ebizami foi a primeira a falar, com a voz cheia de desgosto. Shinozuki zombou. Vou poupar sua dignidade na frente da sua família, mas é melhor você ter uma boa explicação. Ele soltou Kazuyama, mas seu tom permaneceu ríspido. Ele o havia alertado repetidamente, mas Kazuyama ainda havia escapado da aldeia. Isso o enfureceu. Kazuyama enxugou o suor frio da testa. Não que ele não quisesse correr, estava simplesmente exausto demais. Além disso, como membro da Anbu, desaparecer por meio mês sem deixar rastros era uma ofensa grave. Se ele fosse o comandante e um de seus subordinados tivesse feito isso, ele também ficaria furioso. Eu realmente não quis dizer isso. Foi um acidente.
Já que você está aqui, entre. Você vai entender quando vir. Kazuyama gesticulou para que Pakura e os outros ficassem calmos antes de levar Shinozuki para dentro da casa. É melhor que seja bom, murmurou Shinozuki. Vocês vão embora por enquanto. Dispensando os outros Anbu, ele seguiu Kazuyama para dentro. Pakura, Ebizami e Ebizu o seguiram. Uma vez lá dentro, Kazuyama correu direto para o seu quarto e começou a vasculhar seus pertences. Momentos depois, saiu pisando duro, segurando um pergaminho enrolado em barbante. Sua expressão era lívida. Certo, Pakura e Ebizami, me digam. Qual de vocês fechou meu pergaminho? E deu um monte de nós? Pakura piscou. Pergaminho? Que pergaminho? Ebizami cruzou os braços. Não sei. Para que servia aquele pergaminho? Shinozuki estreitou os olhos. Um pergaminho? Rapaz, se você não se explicar, eu pego esse pergaminho e enfio na sua garganta. Ebizu ajeitou os óculos, parecendo confuso. Hein? Um pergaminho? Não faço ideia para que serve. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.